Olá, é com alegria que nós retomamos o nosso estudo da Revista Espírita, hoje encerrando o segundo ano, já que vamos fazer algumas reflexões em torno da Revista Espírita do mês de dezembro de 1859. Aliás, esse mês que nós vamos estudar está cheio de assuntos e textos, porque quando vínhamos estudando, em média tínhamos 7, 8, 10 textos ou itens que compunham a revista espírita daquele mês. E este mês já começa com essa particularidade, porque são 15 itens, textos, comunicações espirituais, enfim, que compõem a revista espírita de dezembro de 1859. Pelo tamanho, pelo porte do mês em questão, naturalmente que alguns textos aqui nós vamos deixar apenas a citação, o apontamento, para que você que nos acompanha, e é sempre essa a proposta, ir lá estudar, fazer a leitura na íntegra da revista espírita, desse trabalho grandioso. E repito, se você não tem a revista espírita, você pode buscá-la através da internet, fazendo as suas pesquisas, por exemplo, no site da Federação Espírita Brasileira, está lá disponível para você fazer o download em seu computador, enfim, para que você possa ler e estudar a revista espírita acompanhando o nosso estudo. O primeiro texto, e nós vamos nos permitir fazer aqui algumas leituras, fizemos este ajuste nos nossos estudos da revista espírita, porque alguns textos, alguns pedaços, alguns apontamentos valem a pena ser lidos, como estão registrados na revista espírita, para a nossa melhor compreensão. O primeiro texto está assim intitulado: Resposta ao Sr. Oscar Cometant. Lembramos que na Revista Espírita de novembro de 1858, no item Polêmica Espírita, nós tratamos de um texto de Kardec, vital, importante, um marco, porque ele estava definindo que tipo de defesa ele faria do Espiritismo, quando seria necessário, porque ele não ficaria rebatendo todos os textos publicados contra ele ou contra o Espiritismo. Mas nesse caso em questão, ele vai rebater um texto que foi publicado pelo Sr. Oscar Cometant num folhetim. E ali as abordagens foram duras. Por isso Kardec fez questão de fazer esse artigo, sempre mantendo uma educação, um respeito e uma amorosidade que nos impressione e deve servir de modelo a nós. Porque no artigo de ataque, o autor compara o Espiritismo a um flagelo, portanto, que estaria fazendo mal à humanidade, que estaria causando prejuízos, malefícios às criaturas humanas. E o autor, e bem se vê que era alguém que não acreditava na existência dos espíritos e na influência deles no mundo corporal. Então Kardec, principalmente pelo espiritismo e por ele ser um divulgador do espiritismo, ele diz, eu fui acusado de ser um propagador de um flagelo, o que não é verdade. Então Kardec vai montar a estrutura do texto, primeiro para demonstrar não só ao autor, mas principalmente àqueles que tiveram acesso a esse folhetim. Kardec estaria agora apresentando uma contra-argumentação, naturalmente lógica, racional, para demonstrar a existência dos espíritos. E o que me chamou a atenção aqui também é que Kardec sugere que ele recebeu uma influência espiritual, ele recebeu uma inspiração para que pudesse escrever o artigo, porque
ele diz que um desses espíritos, diz assim, um deles que vos quer bem, quer dizer, um espírito que queria bem o senhor Oscar Comitante, chegou mesmo a tentar impedi-lo de que utilizasse essas reflexões, que não eram por ele, pelo espírito, julgadas à altura da vossa sagacidade. Então, um espírito que estava presenciando o senhor Oscar escrever este artigo duro, pesado, que fugia até do seu estilo, tentando inspirá-lo para que não escrevesse, e ele percebendo que não conseguiu, porque ao livre-arbítrio, os espíritos não podem impor que se faça, né, ao livre-arbítrio, e de forma que ele foi, de alguma forma, a Kardec, não consta aqui se foi a Sociedade Parisiense ou através de algum médium, e isso chegou a Kardec, ele pedindo que Kardec agora, portanto, escrevesse esse texto, para demonstrar a existência dos espíritos. E Kardec vai trazer alguns apontamentos em rebate ao artigo original, dizendo que um dos pontos é que os espíritos não existem porque não podemos vê-los. E Kardec fala, o ar existe, tem a sua importância na nossa vida, mas não vemos o ar. O ar aí está, mesmo nós não conseguindo enxergá-lo. Vemos seus efeitos, a sua vitalidade para nós, mas embora invisível, ele existe e está presente. Kardec também vai refutar o ponto dizendo que os espíritos são imateriais, portanto eles não teriam como agir sobre a matéria, sobre o mundo corpóreo. E Kardec vai dizer que em nenhum momento o espiritismo diz que o espírito é imaterial. Inclusive, isso consta da questão 82 do Livro dos Espíritos, recomendamos a leitura, quando Kardec indaga aos benfeitores se os espíritos seriam imateriais. E eles dizem não, porque o espírito é alguma coisa. Ele é uma matéria, por falta de uma expressão melhor, sutil, quintessenciada. Mas nós poderíamos dizer que o espírito é incorpóreo, ou seja, o espírito ele não o compõe este corpo físico pesado. Ele, quando vem para a reencarnação, ele se vincula, se liga a um corpo físico para o seu progresso, para o seu aprendizado. Mas ele, espírito, não é o corpo é transitório, de forma que o espírito, portanto, é incorpóreo, mas ele não é imaterial, porque ele é uma matéria, por falta de terminologia aqui na Terra, na época, né? Uma matéria, hoje nós poderíamos dizer, não dentro da conceituação da física convencional, mas da física quântica, que tem estudado um pouco esse mundo das energias, que seria uma energia mais sutil, mais quintessenciada, mas ele é alguma coisa, não é um ser imaterial. Né? E Kardec, inclusive, vai apresentar tanto que ele possui um corpo espiritual, que permite ao espírito interagir conosco aqui na Terra. Kardec, dentro da sua lógica, vai dizer que antes do microscópio nós não enxergávamos esta vida pequena, os vírus, as bactérias, mas elas estavam ali. Uma gota d'água tem vida abundante e não víamos, mas elas existiam. Com o microscópio passamos a enxergá-los. De forma que o fato de não termos a oportunidade de ver os espíritos, não vermos os espíritos, não significa que eles não existam. Agora, através da mediunidade mais estudada pela doutrina, através da lógica da doutrina, passamos a entender a presença desses espíritos que sempre estiveram à nossa volta. Nuvem de testemunhas, segundo dizia Paulo na sua carta aos Hebreus. Portanto, Kardec vai desenvolvendo aqui no artigo uma lógica para aqueles que são materialistas e não acreditam na existência do espírito, na sobrevivência do espírito após a morte, essa vida pujante e ativa no mundo espiritual. Kardec então vai descartando estes pontos de refutação que o autor, o Sr. Oscar, teria feito. Então, o fato de não enxergar não significa que os espíritos não estejam aí, né? E Kardec, portanto, fala desse perispírito,
esse corpo espiritual, que muitas vezes sofre uma modificação molecular, como o vapor, né, que fica condensado e pode ser mudando a sua estrutura, podendo atingir o estado de condensação, né? Assim acontece com o perispírito, às vezes fica visível, fica tangível, conforme nós já comentamos aqui em outros estudos da Revista Espírita, né? Kardec diz assim: se a existência dos seres inteligentes que povoam o espaço está provada, ou seja, os espíritos são uma das forças da natureza, estão à nossa volta. Nós somos espíritos momentaneamente no corpo. Após a morte, retornamos à pátria espiritual e passamos a compor este mundo dos espíritos novamente, porque é o nosso lar. E se os espíritos existem, se seres inteligentes existem e estão à nossa volta, o bom senso diz que eles podem se comunicar conosco, transmitir os seus pensamentos, agir sobre a matéria. Então, Kardec vai desenvolvendo este artigo dentro de uma racionalidade, né? E ele vai refutar este ponto de que o espiritismo seria um flagelo, que ele teria causado um malefício, né? No artigo, o Sr. Oscar chega a falar que o espiritismo ele é marcado por futilidades, ideias más, e Kardec vai apresentar o espiritismo o oposto, não tem nenhuma futilidade, e pelo contrário, não é um flagelo, ele é uma luz para a humanidade. Seu objetivo é iluminar consciências, vem destruir o materialismo, que este sim é um flagelo para a humanidade. Não crer em nada após a morte faz com que a pessoa leve uma vida irresponsável. E a vida, o conhecimento da vida post-mortem, a lei de causa e efeito, a reencarnação, convida a pessoa a uma vida mais moralizada, que se reflita mais acerca do bem, que se pense antes de praticar o mal a quem quer que seja. Então, diz Kardec que o espiritismo veio destruir o materialismo. E longe de ser um flagelo, diz aqui Kardec citando, né, ele fala que o espiritismo faz voltar a calma a corações ulcerados pela mágoa, que doce consolação espalha sobre as misérias da vida, quanto acalma o ódio e impede os suicídios. Se soubesseis disso, referindo-se ao autor do artigo, Sr. Oscar, zombaríeis menos. Então Kardec aqui está apresentando esses benefícios que o conhecimento espírita trouxe para a humanidade e traz para aqueles que buscam o estudo do espiritismo. E Kardec diz, e não estou aqui tentando convencê-lo, mas porque o espiritismo não faz proselitismo, não é esta preocupação de converter o outro. Mas Kardec diz, faço esse texto não só por sugestão espiritual, mas porque lhe apresentaste ao seu público, aos leitores, e que eu seria um propagador de um flagelo, o que não condiz com a realidade, conforme vimos nessa curta citação de Kardec, e ele vai fazer isso muito na Revista Espírita, apresentar essas bênçãos, essas benesses que o Espiritismo traz para a vida das pessoas, calma, um convite à transformação moral, a praticar o bem, a evitar o suicídio, a destruir o materialismo. Portanto, é uma bênção para a humanidade. E Kardec, no fim, termina o texto dizendo que é prudente que não nos pronunciemos muito levianamente sobre aquilo que não conhecemos, porque muitos atacavam o Espiritismo sem conhecê-lo minimamente, o que demonstra uma leviandade, porque atacar algo que não conhecemos é uma leviandade. Então Kardec fala e Kardec, quando escreve alguns textos sobre filosofias, seitas, às vezes um comparativo com outras seitas, com outras religiões, bem se vê que ele bem estudou, ele demonstra isso nos textos, né? Ele nunca atacou nenhuma religião. Às vezes nós vamos ver inclusive um texto neste mês em questão aqui de dezembro, a respeito do hinduísmo. Ele faz uma comparação, mas em nenhum momento ele desdenha ou critica a outra religião ou outro ponto de vista, né? Num outro artigo, Kardec vai falar sobre os efeitos da prece, o que nos remete ao Livro dos Espíritos, sobre a prece,
recomendamos aqui questões 658 a 666, porque aqui é interessante que Kardec recebe uma carta de um assinante e ele diz assim que mesmo antes do surgimento do Espiritismo, há mais de 15 anos, ele já professava e acreditava naquilo que o Espiritismo veio nos ensinar, porque são leis divinas, o Espiritismo não criou nada de novo. Já comentamos isso, reencarnação, imortalidade, intercâmbio, Deus único, pluralidade dos mundos habitados, são leis divinas e muitas delas já apregoadas por muitas seitas, culturas e religiões. E ele diz assim que a leitura das vossas obras me faz reforçar esta crença. Mas ele vai citar aqui o que nos interessa, que traz à baila essa questão da prece. Nós vamos ver aqui que o assinante vai questionar a eficácia e a possibilidade de se orar para os mortos, para os desencarnados, aqueles que estão no mundo espiritual, que partiram para o mundo espiritual. Porque ele diz, sou protestante. E aqui eu acho interessante isso. Existia e ainda existe pessoas que mantêm a sua crença religiosa, são protestantes, católicos, evangélicos, etc., mas têm uma afinidade, acreditam em muitos pontos do Espiritismo. Conhecemos muitas pessoas que têm a sua religião, fazem questão de lá permanecer, mas acreditam em reencarnação, acreditam no intercâmbio, vão à casa espírita ouvir o evangelho, tomar o passe, receber o passe, participam de estudos, às vezes frequentam os 2 templos religiosos. Para nós espíritas, conforme dissemos que não fazemos proselitismo, perfeitamente compreensível e aceitável, e não há problema algum que a pessoa, nesse momento de busca, de entendimento da vida, possa estar na casa espírita, ou aceite o ideal espírita e esteja em outra religião. E acontece, e tem muito, principalmente aqui no Brasil, apenas fazendo uma citação de um jornal de grande circulação, numa época que um dos papas, o Bento XVI, esteve no Brasil, fazendo um censo religioso informal, apurou-se que no Brasil o que mais existe são espiritólicos, são católicos simpatizantes da ideia espírita, só para reforçar esse ponto que nós abordamos. E este assinante protestante, ele diz que na igreja dele jamais se ora pelos mortos, porque o evangelho não ensina. E aí ele pergunta a Kardec, né, como que fica essa questão se os evangelhos não ensinam a respeito da prece para os mortos, né? E aqui a gente poderia fazer uma observação a respeito de Jesus. Qual foi a relação de Jesus com os mortos? Pouco se fala. E o Espiritismo estuda muito. Por exemplo, em relação aos possessos ou endemoniados. Quando Jesus cessava uma influência espiritual negativa, e foram muitas no Evangelho, havia este espírito, entre aspas, este morto que estava influenciando de forma perniciosa um encarnado, um vivo. E nós sabemos por Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco e outras literaturas espíritas, que quando Jesus intercedia num processo obsessivo, ele não só cuidava do encarnado, mas também do desencarnado. Jesus amparava. Ele estava sempre cercado por uma corte, um grupo de espíritos inferiores a ele, mas mais esclarecidos e evoluídos do que a média, que o ajudavam. E Jesus dialogava com o encarnado, dialogava mentalmente com o desencarnado, envolvia ambos na sua amorosidade e estava ali também cuidando do espírito desencarnado. De forma que ele prestava um socorro, sim, a esses espíritos que todos somos, irmãos, filhos de Deus. Então, Jesus cuidava dos desencarnados. Nós vamos ver que Jesus, no Monte Tabor, relaciona-se com 2 mortos, com Elias e Moisés, embora não fossem espíritos obsessores, longe disso, espíritos inferiores, eram espíritos, sabemos, muito esclarecidos, evoluídos. Há um diálogo de Jesus no Monte Tabor, um encontro de Jesus com 2 mortos. Então, bem se vê que Jesus tinha esta relação, este cuidado com os mortos. Compõe a parábola do rico e Lázaro, onde ele relata esta questão do intercâmbio em relação aos mortos, né? Uma parábola que nós recomendamos a leitura. Ele próprio, após a crucificação, no 3º dia, no domingo, aparece em espírito, ele próprio agora, relacionando-se com os encarnados, visita Maria
de Magdala, no cemitério, colégio apostólico, fica em torno de 40 dias aparecendo em espírito. Então a gente encontra no Evangelho este respeito aos mortos, esta lei natural do intercâmbio. Então Kardec vai desenvolver este tema, e é interessante que ele vai citar um texto, inclusive, de um reverendo, já que a pessoa que perguntava era protestante, cita um texto de um reverendo, que admite, reverendo Félix, que cita a possibilidade ele diz assim: crer, enfim, que mesmo nesse mundo invisível que habitam os espíritos, o nosso amor pode ainda visitá-los em seu benefício. Que doce, que suave crença! E nessa crença que consolação para aqueles que viram a morte entrar sobre o seu teto e feri-los o coração. Então é interessante Kardec fazer uma citação de um reverendo, que esse reverendo acredita na possibilidade de a gente interferir através da oração na vida dos desencarnados, dos espíritos. E nesse texto do reverendo, a igreja não nos obriga, é verdade, a crer que os nossos irmãos falecidos saibam com efeito no purgatório, que o espiritismo não aceita esse local do purgatório, aquilo que por ele fazemos aqui na terra, mas também não proíbe, citação do reverendo. E depois Kardec vai comentar a respeito dessa verdade incontestável, que é possível. A prece é um pensamento, um elo que nos liga, é um laço, é um apelo, uma verdadeira evocação. Então é possível sim orar pelos desencarnados. E em nenhum momento nós vamos encontrar os evangelhos proibindo isso. E nós vamos ver que Kardec, há uma questão do Livro dos Espíritos, que inclusive ela surge a partir desse texto da Revista Espírita. Isso é muito interessante, que vai ser a questão 665 do Livro dos Espíritos, a respeito se os evangelhos proíbem. E aqui Kardec vai citar uma comunicação espiritual também de um pastor protestante, o senhor Adolphe Munod, onde ele vai falar: o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação encerra a de empregar os meios possíveis de testemunhar a afeição aos nossos semelhantes, que estejam eles vivos no corpo ou no mundo espiritual, os desencarnados. Então essa prece ela é perfeitamente possível e ela é muito útil. Vamos ver inclusive no estudo, se o tempo nos permitir, ela é possível. Pode abreviar os sofrimentos? Sim. Porque nós vimos vários casos em que o espírito que está em sofrimento no mundo espiritual, o seu arrependimento, a sua mudança interior, faz com que ele possa perceba a ajuda espiritual. Enquanto ele não está arrependido, ele insiste no erro, ele está em profundo desequilíbrio e perturbação, ele próprio dificulta a ajuda espiritual que está presente. É ele que, por estar nesse estado de perturbação, não enxerga a ajuda, se vincula a regiões atrasadas do mundo espiritual, mas a partir do momento que ele se arrepende, ora a Deus com sinceridade, está cansado daquela situação, ele percebe a ajuda e é socorrido. E a oração que nós fazemos a eles recebem esta prece. Eles sentem e às vezes sabem quem está orando por eles. E quando recebem essa prece é um orvalho, é um alento, é uma força para eles. Faz com que eles possam refletir um pouco sobre a própria vida, ajudam a arrepender-se, ajudam a olhar para o alto, a lembrar de Deus, porque muitos se esqueceram momentaneamente de Deus. E quando eles mudam essa disposição interior, às vezes a partir de uma oração dos seus parentes que estão na terra, amigos, portanto, esta prece pode ajudar, sim, a diminuir o sofrimento. Então é muito útil e muito importante. O Espiritismo preconiza isso, os Evangelhos não proíbem. Quando Cristo fala do amor ao próximo, ele não está restringindo. Este próximo pode ser os nossos irmãos que já voltaram para o mundo espiritual, de forma que indicamos o capítulo Lei de Adoração, que tem o estudo sobre as preces, e em particular essa questão 665, que foi construída dentro desse texto da Revista Espírita.
Nós já falamos um pouco sobre o próximo texto aqui, um espírito que não se acredita morto. Um assinante também mandou uma carta a Kardec que fala de 3 parentes que desencarnaram, e é interessante que são 3 parentes que desencarnaram em situações distintas do ponto de vista da evolução moral. Um tio mais evoluído, que aparece para ele em sono e bem se vê que está numa situação espiritual bem elevada. Depois ele teve uma visão de um segundo parente, já numa situação intermediária, e um terceiro parente mais materialista, também desencarnado, que aparece a ele e não percebeu que estava morto. Vai dizer a ele assim: minha mulher e meu filho foram para Orleans, quis acompanhá-los, mas ninguém quis obedecer-me. Disse a Pedro que fizesse a minha bagagem, mas ele não me escuta. Ninguém me dá atenção. Se tu pudesses vir a tirar os cavalos na outra carruagem e fazer minhas malas, prestar-me-ias um grande obséquio, pois eu poderia juntar-me à minha mulher em Orleans. Mas tu não pode fazê-lo, disse esse parente dele, que é o assinante aqui, que é a médium. Não, mas eu não consigo levantar nada, não sei aonde me encontro. Daí ele pergunta: aonde você estava? Veio do castelo? E ele disse: não. E aí ele dá um grito de horror: do cemitério. Ele é tomado de um gesto de desespero. Então vejamos que este espírito, como muitos, e acontece, principalmente quando levaram uma vida muito materialista, materializada, apegada aos bens da terra, não faziam nenhuma reflexão a respeito das coisas espirituais, das virtudes, da possibilidade da vida seguir após a morte. Às vezes pode acontecer, a pessoa morre, ela olha, como diz Kardec, o seu corpo espiritual, o seu perispírito, que é denso e é grosseiro, e ele olha acreditando que aquilo é o corpo físico, vai tentar conversar com parentes, e aí ele estranha, porque como ele disse aqui, fui lá na minha casa, ninguém me responde, ninguém me nota, ninguém me vê. Às vezes, em reunião mediúnica, muitos espíritos fazem essa narrativa, aborrecidos com os parentes, que não correspondem às suas perguntas, às suas falas, aos seus pedidos, como aconteceu aqui. Então, por conta disso, sentem-se vivos, acreditam-se vivos, perispírito grosseiro e pesado ajuda a dar-lhe esta sensação, Então, às vezes acham que estão num pesadelo, às vezes ficam ali na casa, apegados ao ambiente doméstico, sem saber muito bem o que fazer, acreditando que é um pesadelo, alguns acreditando que é uma tentação do mal, de forma que às vezes são levados às reuniões mediúnicas para serem esclarecidos, às vezes a oração dos parentes faz com que eles sejam socorridos, como nós vimos agora há pouco, E às vezes ficam presos, como ele falou, veio do cemitério. A hora que ele falou e deu essa resposta espontânea, natural, mas sem que ele tivesse refletido, falou: mas vim do cemitério, pera lá. Então ele dá um grito de desespero, porque ele já começa a cogitar ou a perceber que ele pode estar desencarnado. Às vezes acontece, o espírito começa a suspeitar que está desencarnado. E logo mais ele vai perceber que, de fato, ele está vivo numa outra dimensão, porque a vida sempre segue, a vida do espírito. E às vezes, conforme Kardec faz um bom estudo aqui sobre mortes violentas, abruptas, que facilita este estado, o espírito é pego de surpresa, uma desencarnação violenta, inesperada, e ele desperta no mundo espiritual, sem muito bem entender o que aconteceu, então é interessante, às vezes o espírito, o corpo ainda possui resquícios e tem fluido vital, ele fica ali preso àquele corpo físico, seja porque era apegado ao corpo, seja por conta do fluido vital ali ainda presente, ele fica ali retido e não consegue sair daquele ambiente, E Kardec aqui vai fazer uma citação, portanto, que ele chama de passagem. Aliás, recomendamos o estudo da obra O Céu e o Inferno. A segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte, a passagem, onde Kardec vai falar o estilo de morte, quando a morte é mais natural, a morte violenta, a morte abrupta, o estilo de vida que a pessoa levou mais espiritualizada, mais materializada, as virtudes, o quanto isso impacta esta passagem, esse desligamento do espírito em relação ao corpo, mais demorado, mais difícil ou mais rápido, se for mais espiritualizado, o seu despertar no mundo espiritual. Kardec fala aqui então, a respeito dessa passagem e a diferença dos 3 parentes, O primeiro tio, mais espiritualizado, mais nobre, a passagem é serena, tranquila, ele desperta no mundo espiritual.
né, de forma bem equilibrada. Então, o estilo de vida repercute na nossa passagem, na nossa chegada no mundo espiritual. Aqui, aquele artigo dos hindus, Kardec faz uma comparação, porque o hinduísmo, uma das religiões mais antigas da Terra, e na Índia, ele recebe aqui também uma nota do senhor, aqui está só senhor Tuk, que é uma abreviatura do nome, não está o nome completo, que esteve fazendo referência à Índia, ao hinduísmo, tentando traçar um paralelo com o espiritismo, porque eles são reencarnacionistas, inclusive acreditam na metempsicose, que o espiritismo não acredita, mas já é uma forma de crer na reencarnação, na volta do espírito para o mundo físico. Aqui, daí Kardec já faz essa distinção. O princípio da metempsicose dos hindus está fundada sobre o princípio da degradação das almas, ou seja, a alma regride. O espiritismo não acredita e não advoga essa tese. A alma estaciona ou progride, ela não pode retrogradar. Portanto, um espírito não pode, ainda por expiação, voltar a corpo de animais ou a corpos de vegetais, conforme os hindus acreditam. E eles acreditam também que a alma começou pela perfeição para chegar à abjeção. A perfeição é o começo e a abjeção é o resultado, né? Segundo os espíritos, agora para a doutrina, é o oposto. A ignorância é o começo, a perfeição é o objetivo e o resultado. Então, para os hindus, segundo aqui o texto de Kardec, as almas são criadas perfeitas e depois, em alguma medida, acabam regredindo. E o espírito é criado simples e ignorante e sempre progredindo, pode estacionar durante um tempo determinado, mais ou menos longo, mas a lei do progresso é uma lei divina. Então Kardec faz essa comparação. Há aqui uma palestra às familiares de Além Túmulo, da senhora Ida Pfeiffer, uma célebre viajante. Ela há um fenômeno que ela tomou conhecimento por ser viajante de uma casa, uma casinha pequena, onde aconteciam fenômenos espirituais de pedras que lá se materializavam e outras coisas, outros fenômenos. Ela é evocada, fala que está bem no mundo espiritual, está feliz, fala das suas viagens. Uma coisa que me chamou a atenção, uma resposta aqui é a pergunta 8. De onde vinha o vosso pronunciado gosto pelas viagens? Eu havia sido marinheiro numa vida precedente. O gosto adquirido pelas viagens naquela existência refletiu-se nesta, a despeito do sexo que eu havia escolhido, né? Porque ela foi homem e agora mulher, para me subtrair a isso. Veja que interessante. Ela pediu um corpo feminino, que naquela época, né, era mais raro, a mulher era mais cerceada, ainda é hoje. Ainda não vivemos em condições plenamente igualitárias, infelizmente, entre homens e mulheres, mas naquela época, século XIX, muito pior. E ela fala que pediu para vir um corpo feminino justamente para que nem tivesse essa possibilidade de ser viajante, buscar a aventura. E ela mesmo assim, como trazia isso na alma, foi marinheiro na vida passada, aquilo preponderou na atual reencarnação, trouxe esta inclinação, essa tendência, e mesmo assim ela se tornou uma grande aventureira. Só que agora ela com mais progresso do que na anterior, porque ela diz que na anterior ela se ocupava das viagens pelo comércio e pelas coisas materiais. E na última reencarnação, como mulher, um espírito de observação que me faltou na existência anterior. Às vezes o espírito pede determinada situação para que bloqueie determinada experiência que ele já teve em vida passada, que ele quer ir para outros aprendizados, outras experiências. Isso acontece, porque o espírito tem que progredir em diversas áreas do conhecimento humano, né? E às vezes ele pede determinada circunstância, uma mudança de sexo, como aconteceu aqui, reencarnar num corpo oposto, para que ele possa experimentar outras experiências que trarão para ele aprendizados. Aqui mesmo com esta mudança, com esta cautela, eu acho que era tão forte dentro do espírito este gosto pela aventura, pelas viagens, que mesmo assim, a despeito disso, ele vai, o espírito, buscar e dar vazão a essas inclinações. Mas mesmo assim houve um progresso, foi útil, porque agora ele o fez com outro propósito, né? Ela fala aqui da França, que ela tem hoje uma atração pela França, fala da França, que já tinha essa missão de ser o berço do espiritismo, conforme nós sabemos, o berço intelectual do espiritismo,
ali já estava programado para receber, desde o início, para ser berço intelectual do Espiritismo, a Cidade Luz, a Europa, a França, era ali os holofotes do pensamento, da ciência para lá dirigidos, então era o local ideal para que o Espiritismo surgisse. Fala daquele local que aconteciam aquelas manifestações espirituais, das pedras que eram transportadas pelos espíritos e produziam aqueles fenômenos, então ela confirma a autenticidade, né, daquele fenômeno que nós citamos da casa lá, né? Aqui é uma comunicação, apenas uma citação, uma comunicação, 5 comunicações do mesmo espírito, Privat d'Anglemont, onde se percebe por essas evocações que ele era um espírito que havia adotado o pensamento anabatista, que era uma seita protestante, que inclusive não aprovava o batismo das crianças, porque eles não estavam ainda na idade da razão, acreditavam no batismo já na vida mais adulta e seguia a doutrina de Swedenborg. E ele, por conta dessa crença, ele foi enterrado e houve o funeral, mas sem que ele recebesse a atenção, né, da sua religião. Inclusive, desceu o túmulo, houve um pronunciamento, mas ninguém ousou lhe desejar senão o sono, e todos os seus amigos se afastaram, admirados que não tivessem saudado um por um com aquela água que se parece com as lágrimas e que purifica. Ou seja, por conta do seu pensamento, ele teve um funeral de exclusão, assim, as pompas de alguém que tivesse seguido a religião oficial, formal, da época, né? Então ele é evocado, havia desencarnado há pouco tempo, há 2 semanas, ele ainda não estava completamente lúcido, as suas ideias ainda estavam um pouco confusas, assemelha-se a alguém que desperta de um sono profundo, é mais ou menos assim o despertar, o primeiro momento, então ele estava muito confuso, né? Ainda ele fala que ainda não via claramente as coisas, mas à medida que ele vai acontecendo as evocações, que passam-se uma semana, alguns dias, percebe que ele vai demonstrando um estado de maior lucidez e de entendimento, inclusive de crescimento e melhoria de alguns conceitos, de algumas ideias, porque o espírito progride no mundo espiritual, a despeito do pouco tempo, né? Ele vai falar do seu funeral, ele vai falar que ele era boêmio, levava uma vida meio de boêmio, né? Apegado às futilidades, aos prazeres, né? Inclusive, ele fala que ainda nesses poucos dias, nos primeiros momentos do mundo espiritual, ele ainda ficava um pouco preso a esses ambientes, que ainda encontra alguma satisfação nisso, quer dizer, ele já um pouco que reprovava aquilo, mas trazia uma forte inclinação, mas ele vai estudando a terceira evocação, ele já vai demonstrando uma lucidez e já deixa uma orientação. Certamente não desejo a ninguém que leve esta vida inútil, incoerente e irracional. As excentricidades não são mais de nosso tempo. Fala das ideias novas, portanto, fica aqui um alerta para aqueles que gostam dessa vida boêmia, apenas do prazer, das excentricidades, portanto materialista, sem preocupação de crescimento espiritual, de espiritualidade, de vinculação a tarefas religiosas, né? Naturalmente que leva uma vida do ponto de vista espiritual muito pobre, né? Há aqui uma outra comunicação espiritual, o senhor Dirk Lammers, que foi um espírito assim bem atrasado. Aqui é interessante que ele ficou praticamente quase 3 séculos em sofrimento no mundo espiritual, porque ele praticou uma atrocidade. Ele praticou um homicídio grave, né? E suicidou-se logo depois. Então, homicídio e suicídio. E quando ele é evocado, ele demonstra ainda esse estado de sofrimento. Isso vem de encontro ao texto da eficácia da prece aos desencarnados, que Kardec vai propor a ele que se podia orar por ele, porque ele demonstra um atraso, um sofrimento já, e os espíritos sofrem, às vezes, milênios no mundo espiritual, uma situação de excepcionalidade, mas alguns séculos, décadas. Aqui no caso, um espírito realmente bem atrasado, bem se vê pelo comportamento que teve, mas ele fala, afinal, depois de séculos,
São estas as primeiras palavras que com esse sentido me são dirigidas, porque Kardec propõe orar a ele, se podia. Muito obrigado, obrigado. Por Deus que esta não seja uma promessa vã, eu vos peço. Ou seja, ele queria a oração. Ele estava cansado do sofrimento, queria sair daquele estado. E quando ele propõe a prece, ele aceita com muito carinho, dizendo que depois de séculos são as primeiras palavras que alguém me dirige nesse sentido de acolhimento, de carinho e da amorosidade. Isso acontece muito em reunião mediúnica. Espíritos sofridos, às vezes endurecidos, e ali é tratado pelos médiuns, pelo dirigente, com muita amorosidade, e isso tem um impacto positivo muito grande sobre ele. Aqui fica a citação de uma comunicação de Michel François, também bem interessante. Para quem quiser, ele faz uma referência a um rei da França, Luís XIV. Ele, enquanto encarnado, a pedido de um espírito, vai lá levar uma notícia a Luís XIV, e esse espírito era irmão de Luís XIV, que a história registra como Máscara de Ferro, era um irmão mais velho e ilegítimo. Ele havia desencarnado, aparece a esse Michel, pedindo para que ele vá dar notícia ao rei Luís XIV da sua desencarnação. Muito interessante, foi consultar um pouco a história, e há historiadores que anotam isso, que Luís XIV tinha realmente um irmão mais velho, ilegítimo, não reconhecido, que ficou conhecido por alguns por Máscara de Ferro, porque ele usava aqui um veludo preto no rosto. Temos aqui duas comunicações de Vicente de Paulo, de alto conteúdo moral, falando sobre o amor, uma delas: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Sede, pois, caridosos, sede indulgentes, mansos, benevolentes. É um convite de Vicente de Paulo para a vivência do bem, do amor, da mansuetude, né? Outra mensagem de Vicente de Paulo fala: a união faz a força, e para isso a gente tem que ser indulgente e benevolente, em complemento à mensagem anterior. E para que haja união entre as pessoas, a benevolência e a indulgência, ser indulgente, né? Entender as imperfeições, as falhas da lei é importante, porque se eu sou julgador, eu não sou indulgente, e naturalmente eu fico criticando, acusando, vendo os defeitos das pessoas, é pouco provável que dali haja uma união, uma amizade sincera, uma união forte, né? Para que haja união nos templos religiosos, na família, na sociedade, é importante que as relações sejam pautadas pela indulgência e pela benevolência. Uma comunicação também de Júlio César, falando sobre as guerras, também muito interessante. É muito rica a Revista Espírita, né? Até nós vamos pedir desculpas se estendemos um pouco a mais, mas o propósito aqui é de estudo, de reflexão. Uma parábola, na verdade são duas parábolas, uma parábola do Espírito Basílio, onde ele fala de uma parábola de um menino que chegou a um regato da água, que era forte, intensa, e ele tenta de várias formas estancar esta água, vai até a fonte, tenta fazer um dique e não consegue. E aí o Espírito compara isso às barragens que são levadas à marcha da verdade. Não adianta ir contra a verdade. Aquilo que é da lei de Deus fica. O Espiritismo veio trazer a lei de Deus. Jesus já havia revelado, a lei de Deus vem sendo gradativamente sendo revelada pela humanidade, para a humanidade, perdão, por missionários que reencarnaram. Moisés, né? O maior deles, o Jesus. O Espiritismo veio ampliar essas revelações, estas leis divinas já ensinadas por Jesus, ampliando o conhecimento. Não adianta ir contra. Não adianta tentar impedir a verdade. É a lei do progresso. Ela é inevitável. A parábola dos 3 cegos, por São Lucas, é uma das poucas mensagens, senão eu não me lembro de Lucas, o apóstolo, né? Aqui na mensagem está Luke, mas mais para o fim da Revista Espírita, nos boletins da Sociedade Parisiense, eles citam que Luke, que é de Lucas, que seria São Lucas, uma parábola dos 3 cegos que assemelha a dos talentos, porque aqui fala que um homem rico e generoso deu uma moeda de ouro a 3 cegos de nascença, né? O primeiro cego nem abriu a mão, o segundo instintivamente abriu a mão, mas logo repeliu a oferta, e o terceiro, cheio de fé em Deus e de inteligência, tomou a moeda, apalpou-a, levantou-se e abençoou
O benfeitor partiu para a cidade vizinha, a fim de adquirir o que faltava à sua existência. Os homens são os cegos, o espiritismo é o ouro, julgai a árvore por seus frutos. Ou seja, éramos cegos, ignorantes, não entendíamos bem as leis de Deus, às vezes vínhamos de existências materialistas, com muitas imperfeições, e não entendíamos bem as leis divinas, a reencarnação. E agora o Espiritismo é para nós ouro, nesse sentido, de um valor imensurável. Agora há pessoas que travam contato com o Espiritismo e continuam cegos nesse sentido da ignorância espiritual, ou não fazem esforço por melhorar. Que a gente possa ser aqui o terceiro cego, aquele que foi, recebeu, reconheceu o valor e realmente foi atrás daquilo que faltava à sua existência. O que falta à nossa existência? Virtudes. Estudar mais profundamente as leis de Deus, que a gente possa, a partir do Espiritismo, reconhecer a sua grandeza, a sua importância em nossas vidas e possamos trabalhar pela nossa melhoria, porque reconhece-se a árvore pelos frutos. Também é uma mensagem muito curiosa, aqui para quem quiser ler, de Carlos IX, que foi rei da França, de 1560 até 1574. E é interessante que a mensagem dele fala de guerras religiosas, e agora ele contesta, vai contra as guerras religiosas, né? Porque se matou em nome de Deus, não tem nomes de valores religiosos, né? Não há nada de mais horrível do que o estraçalhar recíproco em nome de um Deus clemente, em nome de uma religião santa, né? E porque Carlos IX, no seu reinado, eu fui estudar, teve algumas guerras religiosas, 3, inclusive durante o seu reinado, ao que consta, aconteceu a noite de São Bartolomeu. Houve aquela perseguição aos protestantes, né, porque os reis e seus bajuladores seguiam o catolicismo e houve essa matança de milhares de pessoas, né? E houve outras guerras religiosas ali no reinado dele, mas a que se destaca é essa, né? E agora ele vem aqui falar, reconhecer o erro, o espírito progride. Sofreu, diz ele, pelo remorso, que reencarnou depois como um escravo das duas Américas. Sofri muito, mas adiantou a minha purificação. E ele faz menção à mãe, Catarina de Médicis, dizendo que ela sofreu muito também, mas atualmente já se encontra num outro planeta, onde leva uma vida de devotamento. Olha que interessante, uma referência a Catarina de Médicis, né? Para quem quiser ler depois na íntegra, né? Há uma comunicação estrangeira lidas na sociedade, uma de autoria de Rembrandt, falando nós cristãos temos que acreditar na imortalidade da alma, no intercâmbio, porque se a gente negar isso, a gente está negando o Cristo e toda a Bíblia, pois não há uma única página onde não encontrei traços do mundo visível em relação com o mundo invisível. Muito interessante isso. Uma outra mensagem falando sobre a voz interior, a consciência. A consciência é o nosso grande juiz. À medida que nossa consciência vai se despertando, a partir do conhecimento, e a gente erra, quem é o primeiro juiz? A consciência. Aponta que a gente não fez bem feito, que a gente poderia ter feito melhor, com mais qualidade moral. É o nosso grande juiz, a voz da consciência, né? Aqui também tem uma mensagem de um antigo carreteiro, né, que estava atrapalhando, interferindo na comunicação de um médium da sociedade parisiense. Inclusive ele ia trabalhar com Kardec, e este espírito tentou impedir o trabalho desse médium, interferindo nas comunicações. Kardec evoca um espírito superior que faz com que cesse essa influência negativa deste espírito, né? Aí depois esse espírito inclusive fala que este antigo carreteiro que estava influenciando, ele estava vinculado ao ambiente, à casa onde o médium havia se mudado. E aí Kardec fala desses espíritos que se vinculam a locais, né? Então é bem interessante esta comunicação. Este espírito é evocado depois, e ele, mais um caso aqui, que pede a oração: quereis que oremos por vós e fareis isto? Certamente, nós oramos por todos aqueles que sofrem, porque temos piedade dos infelizes. Sois assim mesmo, né? Eu queria poder dar-vos um aperto de mão, procurarei merecê-lo. Então ele consente com a prece, né? Então é bem interessante. Então Kardec também faz algumas observações desses espíritos vulgares que se manifestam nas reuniões mediúnicas, dizendo que isso tem que estar sob o controle dos encarnados. Eles não podem dominar a reunião e fazer o que querem, como aconteceu com Kardec. Há que se ter um controle, né? Aconteceu com Kardec no sentido nobre, né?
não permitiu que o espírito tomasse conta e impedisse a tarefa daquele médium. Então Kardec diz que é assim, há que se ter controle de tudo isso, né? E aí Kardec por fim cita os boletins da Sociedade Parisiense, né? São vários boletins, atas que registram o que aconteceu em diversas reuniões da Sociedade Parisiense, né? Vale a pena a leitura, né, dessas atas, que trazem conhecimentos bem interessantes, ajudam na gestão da casa espírita, são longos, né? Aí Kardec cita aqui os convulsionários de Saint-Médard, que foi uma notícia, um fato citado na Revista Espírita de novembro do passado, de 59, onde ele evoca São Vicente de Paulo, e ele confirma aqueles fenômenos que aconteciam, e foi nominado dos convulsionários que aconteciam no cemitério, onde foi enterrado o diácono Paris. Muito interessante. E por fim, aforismos espíritas, ou seja, frases curtas que revelam grandes ideias. Eu vou citar só uma para encerrar. Os bons espíritos aprovam aquilo que acham bom, mas não fazem elogios exagerados. Estes, como tudo que denota lisonja, são sinais de inferioridade da parte dos espíritos. Ou seja, os bons espíritos não ficam excessivamente elogiando, porque sabem que muitos de nós aqui na Terra ainda trazemos orgulho como defeito moral. E esse excesso de elogio pode correr o risco do médium deixar envaidecer-se, envolver-se pelo orgulho e falir na mediunidade. Então os bons espíritos são comedidos. Não é que eles não fazem, eles são comedidos nos elogios. Os maus espíritos não, elogiam excessivamente, para que o orgulho do médium faça com que ele possa se perder naquela tarefa. Então, muito cuidado. Então vejamos quão rica foi a Revista Espírita de dezembro de 1859. Estamos aí encerrando 2 anos de Revista Espírita e continuaremos com os nossos estudos aqui nas redes sociais, pelo Facebook e na página, né, da revista, na página Alessandro de Paula /Revista Espírita, ou no YouTube, no canal da USE Itapetininga. Muito obrigado. Fiquemos em paz.